Meus amigos, quando eu vos digo que para vocês irem ao Japão e desfrutarem de estar no Japão e fazerem o que vocês querem fazer no Japão, se o que vocês querem fazer no Japão é muito fora daquilo que é o standard das agências de viagens e das viagens organizadas de grupo para finalidades comerciais, que são todas iguais e vão todas ao mesmo sítio e fazem tudo da mesma maneira, se vocês querem, eu quero ir a sítio, a este e àquele, eu quero fazer isto, ver aquele parque temático, andar por aqui e tal, se vocês querem andar sozinhos, mas terem tudo tratado para que corra bem, os passes, os hotéis nos sítios adequados com as melhores tarifas, os passes de transporte melhores para aquele itinerário específico, tudo e mais alguma coisa. Vocês não podem preparar tudo à última da hora. O Japão não funciona assim. E eu não posso fazer milagres. E esta é a questão. Eu não posso fazer milagres. Então, eu tenho muita pena desta pessoa, mas vou usá-lo como caso de estudo, sem dar dados pessoais. Então, isto é uma pessoa que me contactou pela primeira vez, ou melhor, contactou-me para pedir o meu apoio para a preparação da viagem dele no dia 27 de junho, mês 6, já quase julho, a dizer que já tinha uma viagem marcada para o Japão em outubro, avião comprado. Ao que eu disse que podia fazer dois tipos de coisas. E posso, para toda a gente, consultas avulsas, mas é só para esclarecimento de dúvidas pontuais, ou um plano personalizado. Sendo que um plano personalizado numa viagem para outubro, eu já considerava isso ser muito em cima da hora, porque eu já tinha clientes que eu estava a acompanhar desde o ano passado a preparar tudo para a viagem deles ao Japão em outubro. Vários. E são viagens com características muito específicas, um deles é um casal de lua de mel, os outros é uma família, etc. Portanto, há etapas diferentes em que temos que fazer coisas diferentes na preparação dessas viagens e eu não estou a pensar no dinheiro que ganho, eu estou a pensar na qualidade do serviço. E eu tenho uma taxa de 100% de sucesso. Portanto, eu não aceito encomendas quando eu não tenho condições de tempo para prestar qualidade absoluta, ok? Então, eu disse a esta pessoa que era muito difícil eu conseguir fazer um itinerário personalizado, e o itinerário personalizado tinha o preço que tinha e as consultas avulsas tinham o preço que tinham. E esta pessoa foi a escolher o mais barato, claro, das consultas avulsas. Mas só fez uma naquela altura. Andámos para trás e para a frente com o agendamento e só fez uma. Aparentemente não precisava de mais. Agora, vou andar aqui para a caixa de e-mail. Agora, que estamos já em setembro, agora, aliás, o mail que mandou foi no dia 6 de setembro. Só no dia 6 de setembro é que fiz a liquidação da consulta que eu prestei antes. Mas ok. A pedir muito urgentemente que precisava de mais apoio. Só que, e agora é que tem o problema, o e-mail dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e depois mais um parágrafo de uma série de coisas, tópicos de coisas para fazer em detalhe. Por exemplo, a primeira semana vou passar na cidade X. Gostaria de visitar também, ou seja, ao longo da viagem no Japão, o sítio YZKW entre o dia tal e tal. Também gostaria de passar em XY. Mas se calhar são poucos dias. Ou seja, ele está-me a pedir para eu fazer o design do itinerário, que é um serviço que eu presto, mas não com esta pouca antecedência, porque isto requer muitas horas de trabalho da minha parte. Eu tenho que ir ver a que horas é que as atrações para visitar estão abertas nestes sítios, qual é a melhor rota. Eu tenho que fazer muito trabalho para apresentar o plano às pessoas.
Se for só estarmos online, pergunta-resposta, esta pessoa faz-me uma pergunta, eu como consultora especializada dou uma resposta. Como vocês podem fazer uma consultoria com um advogado, como vocês podem fazer uma consultoria com N especialidades. Vocês até podem fazer uma consulta médica, assim. Portanto, do outro lado há uma pessoa que consegue responder às vossas respostas. Mas isso é naquele momento. A consulta tem aquela duração, é naquele momento. Agora, isto era só um tópico de 8 que ele pediu. É um trabalho que exige da minha parte sentar-me ao computador às 8 da manhã, sair daqui às 8 da noite, ou então dividir o trabalho de outra maneira, e estar aqui muitas horas. Eu não posso estar a trabalhar para esta pessoa e deixar de lado os outros trabalhos para os quais eu estou a ser paga. Então, claro que estou frustrada, porque a resposta que eu tive que dizer a esta pessoa foi realmente... Até quero ler o que eu escrevi, porque é uma coisa que nós temos que fazer como profissionais. Portanto, quando não podemos apresentar um serviço, temos que dar a nossa escusa de serviço e temos que dizer porque é que não vamos aceitar prestar aquele serviço. Porque, infelizmente, há muitas pessoas que usam aquilo que legalmente podem usar, que é dizer, esta pessoa, eu, Inês Carvalho Matos, é péssima a prestar o seu trabalho, eu pedi que me dissesse isto e ela não disse. E se eu não tiver claramente e por escrito feito uma escusa de prestação de serviço e dar as minhas razões para isso, realmente eu não fico defendida. Então tive que explicar que me escusava a prestar esse serviço. E porquê? Porque não tenho agenda para encaixar um pedido urgente. Isto significava que eu pegava em tudo o resto que eu estava a fazer, tudo, e punha de parte. E pagava a indemnização, por exemplo, aos visitantes que eu tenho que guiar aqui, às empresas que me contrataram para isso, etc. E não podia abandonar, obviamente, os outros que já estou a preparar a viagem deles. Portanto, não dá. Se vocês deixam tudo para a última da hora, não dá. Porque nem eu consigo fazer milagres. Então, eu sei exatamente o que aconteceu, porque não é a primeira vez que isto aconteceu. Isto foi uma pessoa que acha que consegue fazer tudo sozinha, é inteligente, número 1, conhece muito bem o destino que quer visitar, número 2, não sei se já lá esteve ou não, calculo que não, mas já recolheu muita informação, e até à última da hora acha que realmente consegue organizar isto. Mas depois depara-se com coisas como é que ele consegue o Japan Rail Pass, se compensa ou não fazer este Japan Rail Pass para o itinerário que ele quer, como é que ele apanha os comboios do aeroporto para os alojamentos, em que rede, porque descobre que há milhares. Como é que encontra os sítios dos alojamentos mais baratos, uma vez que está a ver que os alojamentos no Japão estão muito caros. Portanto, uma série de coisas. Esta pessoa, ao procurar estas coisas, percebeu que isto é mais complicado do que previa e depois pede-me ajuda a mim. Mas a menos de um mês da viagem ou um mês da viagem. Assim não dá. Portanto, quando eu lhe disse que havia a possibilidade de prestação de um serviço, eventualmente ajustando as datas da viagem até, não me ligou nenhuma. E é assim. E é tudo assim. Isto é o máximo que eu posso. Portanto, eu recebo cotidianamente, olhem o nível da frustração, eu preciso trabalhar, mas eu recebo cotidianamente este tipo de coisas tão à última da hora que eu já não posso receber este pedido, já não posso realizar este serviço. Porque as pessoas não fizeram pedido a tempo. Olá, pessoas lindas, como é que vocês estão? Então, eu estou no meio de um dia de serviço, estou aqui na zona centro de Portugal, ao pé dos Campos de Arroz do Mondego. Estou numa pausa, eles foram ali buscar pastelocas e coisas doces e eu estou à espera que voltem ao carro. Uma coisa que este dia me fez lembrar de partilhar com vocês são as circunstâncias de andar a passear japoneses em Portugal e o tipo de coisas que são diferentes de andar a passear portugueses no Japão, que são muitas. Então é muito engraçado que normalmente em viagem, em trânsito, eu gosto de ir dando muitos conteúdos e gosto de fazer isso, quer esteja a usar transportes públicos ou a conduzir, como é este o caso. Mas é muito difícil fazer isso com os japoneses, porque normalmente eles metem-se num veículo em movimento e adormecem instantaneamente, ou quase instantaneamente. E num dia em particular em que esteja calor, ou seja, quente e úmido, nós aqui estamos numa zona, não é? Os Campos de Arroz do Mondego, é quente e úmido, é basicamente tropical. Aqui setembro é igual a setembro no Japão, arrozais, tropical. Então, sim, as pessoas tendem a adormecer, o que é sempre
caricato. Os portugueses tendem a falar bastante, fazer bonding, mingling entre eles, não prestar atenção nenhuma, estar muito distraídos, portanto são distraídos de uma maneira diferente, mas são realmente muito contrastantes e isso é curioso. Há outras coisas que também são muito diferentes entre passear português no Japão ou japoneses em Portugal, e eu creio que tem a ver muito com os hábitos de consumo, mas é mais do que os hábitos de consumo, é a cultura metida dentro dos hábitos de consumo. Por exemplo, os portugueses fazem uma coisa muito paradoxal, que é, gostam muito de tomar refeições e que são refeições. São momentos que quebram o ritmo do dia, sentam-se, mandam pedir comida, têm uma mesa farta, comem à vontade, conversam. Eu não diria que esse é o tipo de viajante com que eu gosto mais de trabalhar, mas enfim, é serviço e isso acontece muito. Depois surpreendem-se que não têm tempo de fazer as coisas todas que podiam fazer naquele dia, porque isso queima logo ali ir à procura de um sítio com essas características, pedir, ser servido, estar, demora ali 2 horas, 3 horas, à vontade, perdem 3 horas naquilo, quando podia ficar feito em meia hora. Mas ok, mas as pessoas estão felizes e gostam da experiência. Os japoneses não, os japoneses têm uma abordagem mais eficiente ao momento da refeição. Eles querem na mesma que seja autêntico, eles estão aqui, obviamente, para explorar a gastronomia portuguesa, mas eles não perdem de vista o tempo, e então esta coisa do perder de vista o tempo é profundamente diferente entre os viajantes portugueses e os viajantes japoneses. E acho que temos todos a ganhar um bocadinho uns com os outros, não é? É bom também não ser um tour à la japonesa, tudo cronometrado, incluindo a paragem para a casa de banho, a paragem para a fotografia, tudo e mais alguma coisa. É bom não ser tudo cronometrado, mas também é bom não perderem de vista o tempo. Sobre trabalhar no Japão com grupos de estrangeiros, não necessariamente só portugueses, mas se o programa for feito com guias japoneses ou por guias japoneses, eu tenho visto que isso não funciona com os viajantes ocidentais da Europa do Sul, do estilo espanhóis, italianos, gregos, portugueses. Não funciona. Porquê? Porque a indústria do turismo no Japão e os guias intérpretes no Japão e os guias profissionais no Japão fazem os itinerários e fazem os programas com coisas que não são balançadas do ponto de vista deste tipo de turistas, deste tipo de culturas da Europa do Sul, porque são muito estritos nos tempos e as pessoas não têm essa flexibilidade de num sítio quererem estar mais tempo ou desfrutar mais daquele sítio. Normalmente os guias japoneses fazem programas perfeitos, mas são programas perfeitos na ideia do que é a perfeição deles. E não tem margem de manobra para demorar mais tempo em compras ou parar para ficar num café só porque se quer ver pessoas passar. Contam sistematicamente com tempos muito mais curtos de tirar fotografias e fazer recordações do que aqueles que normalmente este tipo de viajantes quer fazer. Incluem muito mais caminhada, mesmo que seja caminhada urbana, fácil em terreno plano, mas muito mais caminhada do que este tipo de viajantes quer fazer. Que é um bocadinho... não digo que sejam como os americanos. Os americanos têm muita dificuldade em andar, andar em geral, mas os europeus são melhores nisso. Mas os europeus do Sul não são tão bons em andar ou em gostar de andar como os alemães, por exemplo. Esses é de loucos. Esses são os que andam. Esses são os que veem uma montanha e dizem, vou ali. E vou partilhar com vocês as novidades, porque estive recentemente a ajudar pessoas a comprarem bilhetes para o estúdio, ou melhor, para o museu do estúdio Ghibli, em Tóquio. Esse museu é um dos mais procurados recentemente, para além do próprio parque temático dos estúdios Ghibli em Nagoya. E no caso do museu em Tóquio, vocês só têm a possibilidade de comprarem agora bilhetes para novembro ou dezembro ou daí para a frente, já não para outubro. Outubro já está completamente esgotado. Uma vez que vocês sabem como é que o sistema de venda de bilhetes funciona, ele não é complicado, mas vocês têm que saber como é que no Japão o sistema de vendas de bilhete funciona para não serem enganados ou comprarem um bilhete fraudulento que não dá para vocês entrarem. Então, aquilo que é mesmo essencial e vocês têm que reter. Os bilhetes para o Museu do Estúdio Ghibli, ou Ghibli, em Mitaka, em Tóquio,
são bilhetes que só são vendidos no dia 10 do mês anterior ao que vocês querem visitar. O que significa que os bilhetes para todo o mês de outubro são vendidos no dia 10 de setembro. Os bilhetes para todo o mês de novembro são vendidos no dia 10 de outubro. Isso quer dizer que, se já tiver passado o dia 10 do mês anterior ao que vocês querem visitar e vocês encontrarem bilhetes à venda na internet em websites, vão ser, das duas uma, vão ser revendas, porque há empresas, agências, portais, websites que compram bilhetes em bulk e depois os revendem, portanto esses bilhetes serão legítimos, mas mais caros, ou então são esquemas fraudulentos. E vocês têm que ter muito cuidado porque eu cada vez vejo mais esquemas fraudulentos, ou seja, portais da internet, agências de viagens, empresas de animação turista, package tours, whatever. Coisas muito boas, que parecem muito boas, coisas que aparecem na lista dos recomendados pelo search do Google e que na prática depois não vos permitem entrar porque não são bilhetes. Primeira fase. Segunda fase. Estou muito generosa com o recheio. Terceira fase. E agora? Aperta, 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 aperta. Aperta, aperta, aperta. Aperta, 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 aperta. Super apertado. Lock. Oh, que direitinho e bonito que ele está. Vamos virar a alga para cima. Ainda está muito seca. Vou molhar os dedos. Olá! Então este é mais um vídeo de responder às vossas perguntas com o Âmbar. Olá, Âmbar! Então, as perguntas mais recentes têm vindo dos meus seguidores no Brasil ou dos meus seguidores brasileiros em Portugal. Obrigado, eu nem sabia que tinha seguidores do Brasil ou brasileiros. E tem a ver com aquelas circunstâncias espetaculares de agora vocês já não terem que pedir visto de turista para entrar no Japão. Até este ano e até recentemente, já quase no final deste ano, os portadores de passaporte brasileiro que residissem em Portugal tinham dificuldade em juntar-se aos grupos de visita ao Japão que partissem de Portugal, precisamente porque o passaporte deles dava-lhes diferentes condições para poder visitar o Japão, mas agora já podem juntar-se. Então, se vocês forem brasileiros a residir em Portugal, agora, tal como os portugueses, os portadores de passaporte português, vocês também não precisam de pedir um visto especial para fazer turismo no Japão. Portanto, podem mais facilmente juntar-se aos grupos que partem de Portugal também. Sim, a resposta curta à pergunta é: podem juntar-se aos grupos, já não há restrições. Já há brasileiros, tanto a partir da Europa, ou do Brasil, ou de onde quer que eles morem, a visitar o Japão. Não lhes pedem nada de especial quando entram. Está tudo a correr bem. Esta mudança foi mesmo muito bem-vinda. E o Amber também está feliz com isso.